Bom, gente, nós já revimos a anatomia e antes da gente entrar no estudo das principais doenças do encéfalo, nós vamos ter que conhecer alguns conceitos que vão servir de base para a gente poder avaliar essas imagens. Nessa aula, nós vamos ver os métodos de imagem utilizados em neuroradiologia, vamos lembrar alguns aspectos ainda da fisiopatologia e, finalmente, vamos conhecer e tentar entender os principais pontos da semiologia do encéfalo, que vão permitir que depois a gente possa analisar as imagens dos exames neuroradiológicos. 3 métodos são utilizados na investigação do encéfalo: a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e a angiografia, sendo que a angiografia é muito limitada. Ela é usada somente para o estudo de algumas doenças vasculares e é usada principalmente nos procedimentos de intervenção, como nós vamos ver na aula correspondente. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética têm uma capacidade excepcional para demonstrar a anatomia do encéfalo, e qualquer uma das duas pode ser usada na maioria dos casos. Como uma regra geral, você pode dizer assim, que a tomografia é mais rápida, mais disponível nos diversos centros médicos, e é por isso um método excelente para emergência. Então, quando nós vamos investigar trauma, AVC, essas situações de urgência, nós usamos quase sempre a tomografia como primeiro método. Enquanto que a ressonância magnética, que é um método que tem uma resolução de contraste maior, é muito boa nas investigações eletivas em que a gente precise muitos detalhes, principalmente para guiar o tratamento cirúrgico. Por exemplo, quando a gente investiga tumores. Veja que nós não falamos de radiografia simples, que não é uma técnica neuroradiológica. Elas são, na verdade, técnicas ortopédicas, porque a gente só consegue ver estrutura óssea e nada do encéfalo. E há muito pouca relação entre a lesão do crânio e a lesão do encéfalo, que é o que nos interessa em neuroradiologia. Algumas poucas indicações são para procurar fraturas, ou para identificar então fragmentos metálicos, como ocorre, por exemplo, nos acidentes de arma de fogo, como nós estamos vendo aqui. Todas as doenças que alteram a anatomia do encéfalo podem ser estudadas por método de imagem, mas os melhores resultados são sempre com as lesões focais, como os tumores, os infartos, hematomas, infecções. As doenças difusas, elas têm menos precisão diagnóstica, mas podem ser usadas. Na análise dos exames, a última pergunta que nós fazemos é: que doença é essa? Isso é que difere a análise do especialista do médico que não está acostumado com imagem. Primeiro nós fazemos uma análise tentando entender a lesão, reconhecendo as suas características, para só no final abrir o leque de diagnóstico diferencial e pensar qual que é a mais provável causa para aqueles achados de exame. Claro que nós vamos verificar a localização da lesão, seu tamanho, se é simétrico ou não, se tem uma preferência por pegar substância branca ou cinzenta, e temos que sempre responder 3 perguntas básicas. Essa lesão é expansiva ou retrátil? Outra, ela é intra ou extraaxial? E, finalmente, há ou não quebra da barreira hematocefálica? Então vamos procurar entender essas características das lesões uma a uma, começando pelo efeito de massa ou pela retração. Como já falamos nas aulas anteriores, o encéfalo está contido numa caixa óssea não extensível, pelo menos no adulto, e se uma lesão causar aumento de volume de uma parte do encéfalo, ele vai empurrar, vai comprimir as estruturas vizinhas. Ao contrário, se o parênquima for destruído, ele vai ser substituído por um tecido de cicatrização, como acontece em todo o corpo, né? E esse tecido de cicatrização sempre vai ocupar menos espaço, menos volume do que o tecido original. Daí nós vamos ter o efeito de retração. Então, revisando, quando uma lesão cresce, primeira coisa que ele faz, ele vai reduzir ou até obliterar os espaços líquidos vizinhos. Se ele continuar crescendo, ele vai acabar
empurrando tanto as estruturas vizinhas que acaba herniando, né? Esse conjunto de coisas é o que nós chamamos de efeito expansivo ou efeito de massa. Quando nós temos uma lesão que destrói tecido e ocorre a cicatrização, o espaço que sobra é ocupado por líquor. Ou seja, há uma dilatação dos espaços líquidos, ventrículos, sulcos, cisternas, e o que nós podemos chamar de efeito retrátil ou efeito de retração. Então, na imagem da esquerda, temos uma lesão com efeito expansivo. Veja como somem os sulcos, somem as cisternas do mesmo lado da lesão. Veja como o ventrículo lateral direito e o terceiro ventrículo estão comprimidos e deslocados. Já na imagem da esquerda, temos uma lesão cicatricial, né, uma gliose. Veja como os sulcos, especialmente o ventrículo adjacente, estão bastante dilatados. Aproveite para notar que o tecido gliótico tem uma grande quantidade de água. E parece até um cisto, mas é na verdade o tecido sólido cicatricial. Então veja nesse corte, por exemplo, quando surge uma lesão expansiva, mesmo que eu não consiga identificar exatamente onde está a lesão, qual é a lesão, eu consigo perceber o efeito expansivo pelos desaparecimento dos sulcos e pela compressão do ventrículo do lado da lesão. Olha aqui, um outro achado muito lembrado é o famoso desvio de linha média. Então vamos ver esse caso aqui. Veja que um hematoma subdural que surgiu entre o primeiro e o segundo exame causou uma compressão no ventrículo e um desvio de estruturas de linha média para a esquerda. Então nós podemos ver isso tanto pelo ventrículo quanto pelaquela pequena calcificação que serve de referência para a gente. Para que o deslocamento ocorra naturalmente, o hemisfério cerebral direito precisou herniar por baixo da foice, fazer uma hérnia subfalcina. Então, é justamente os sinais de herniação que nós vamos ver a seguir. Então, identificar a herniação é muito importante, não só porque indica que a lesão expansiva é grande, pode causar muito dano, e a gente sabe que um parênquima herniado ele começa a ter um sofrimento progressivo, vai havendo isquemia, edema, o edema aumenta o efeito expansivo, isso é um círculo vicioso que pode levar o paciente à morte, tanto pela compressão de uma estrutura nobre tipo tronco cerebral, ou, em casos extremos, a pressão intracraniana vai aumentando até se tornar maior que a pressão arterial, daí o sangue não penetra na cavidade craniana e acaba tendo morte cerebral. Pode haver diversos tipos de herniação. Lembrando sempre que para haver herniação tem que ter uma grande lesão com muito efeito expansivo e ela tem que estar localizada num ponto tal que permite empurrar as estruturas através de algum obstáculo, ou do crânio ou das meninges, que ajudam a compartimentalizar a cavidade craniana. É muito falada a hérnia da amígdala cerebelar, onde essas estruturas seriam empurradas através do forame magno, comprimindo o tronco cerebral e podendo comprimir centros da respiração, principalmente, levar à morte. Mas mais comuns são outros tipos de hérnia. Por exemplo, vou chamar a atenção aqui da hérnia subfalcina, né, que ocorre sob a foice cerebral, que nós já falamos. E outra hérnia muito importante é quando o lobo temporal medial, o uncus do lobo temporal, hernia através do hiato do tentório. Vejam aqui nessas peças, deve haver um espaço entre o tronco e o terceiro nervo craniano, o oculomotor, e a borda do tentório e o lobo temporal medial. Quando acontece a hérnia, ele comprime não só o tronco, mas também o terceiro nervo craniano, dando um sinal clínico fundamental, que é a anisocoria. Então, sempre que a gente começa a examinar um paciente em coma, a análise das pupilas é importante. Encontrar anisocoria pode ser um sinal de alarme, de alerta, dizendo que está havendo herniação do uncus do lobo temporal. Esse é um caso de imagem para mostrar os dois tipos de hérnia. Então, há tanto hérnia subfalcina quanto hérnia do uncus. Relembrando mais uma vez, porque é muito importante, os sinais de atrofia ou retração são a dilatação dos ventrículos, dos sulcos, das cisternas, ou seja, dos espaços líquidos. E nas crianças pequenas, abaixo de 1 ano, como
o encéfalo que induz o crescimento do crânio, nós podemos ter ou microcrania, nas lesões generalizadas, ou, por exemplo, uma hemiatrofia nas lesões unilaterais. Já os efeitos de expansão são a redução ou obliteração dos ventrículos, dos sulcos, das cisternas, as herniações e, nas crianças pequenas, um aumento do perímetro craniano que não vai acontecer naturalmente no adulto. O terceiro aspecto que nós vamos tentar definir numa lesão focal é se ela se originou dentro do parênquima ou se ela veio de fora, ou seja, se ela é intra ou extra-axial. Isso parece uma coisa muito fácil, mas não é não, porque o encéfalo não é liso como uma bola de futebol, ele é todo cheio de reentrâncias, de sulcos, de espaços, e uma lesão que vai crescendo devagarinho, ela pode ir até lá à profundidade, mesmo sendo sido originada fora do parênquima encefálico. Por exemplo, vamos ver essa lesão aqui. Ela está dentro ou fora do encéfalo? Nos cortes axiais parece que ela está dentro, ela está cercada por parênquima de todos os lados. Mas, na verdade, essa lesão veio da meninge, um meningioma, que cresce como se fosse um dedo de luva empurrando o parênquima adjacente. Saber que a lesão é extraaxial muda não só a lista de diagnósticos mais prováveis, mas também a abordagem cirúrgica é muito importante. E a gente deve sempre gastar alguns minutos ou alguns segundos questionando para nós mesmos se essa lesão veio de dentro do encéfalo ou de fora. Em outros casos, a lesão parece ser extraaxial, como esta aqui, que parece estar cercada por córtex, então ela estaria para fora do córtex, que faz até um remodelamento ósseo no crânio, que a gente pode ver melhor na tomografia, mas que na verdade era um glioma crescendo de forma exofítica. Então, mesmo a gente fazendo uma análise detalhada, a gente está sempre sujeito a erros. Vamos depois, quando a gente falar principalmente de tumores cerebrais, ver quais são os principais sinais que ajudam a separar as lesões intra das extra-axiais. Tá? Finalmente, vamos falar da quebra da barreira hematocefálica. Lembrando que o tecido nervoso é o mais delicado e nobre do corpo humano, por isso a natureza criou uma série de proteções para evitar não só traumas físicos, mas também que substâncias indesejáveis que circulam no sangue penetrem no interior do tecido nervoso. Outro ponto muito importante é que não pode haver acúmulo de água no encéfalo, pois nós vimos o espaço dentro da caixa craniana é vital e é muito, muito limitado. Então, o edema cerebral vai levar a aumento da pressão e um sofrimento cerebral generalizado. Né? A gente pode passar a noite inteira viajando, sentado num ônibus, num avião, a gente acorda, está com os pés inchados, mas isso não causa maior problema. Essa dificuldade é calçar o sapato. Né? Agora imagine se isso acontece no cérebro. Como é que a gente acordaria? A gente não acordaria se, conforme a posição ou conforme alguns estresses, a gente tivesse edema cerebral. Né? Pior ainda, o encéfalo não tem sistema linfático para ajudar a descarregar água. Então, o que acontece? O sistema ventricular ajuda nisso. Então, o encéfalo usa o sistema ventricular como um tipo de cisterna. Ela joga o excesso de água para dentro dos ventrículos e ele segue através da circulação licórica. Por isso também, uma obstrução na circulação do líquido, como nós vamos ver daqui um pouco, causa um aumento de pressão e edema periventricular, por perda desse mecanismo auxiliar de vazão da água. Mas o mecanismo que realmente é importante para evitar o excesso de água no sistema nervoso central é a barreira hematoencefálica. Então, a barreira hematoencefálica é um mecanismo e ele se baseia na estrutura específica que os capilares do sistema nervoso têm e que os tornam totalmente diferentes do restante do corpo. Por exemplo, existe um espaço normalmente entre as células endoteliais nos capilares de qualquer região do corpo, mas no sistema nervoso central, essas células estão fortemente amarradas, atadas entre si, não deixando passar nada.
Outra coisa, a membrana basal dos capilares nervosos não tem os gaps que existem no resto do corpo e não permite que passe livremente macromoléculas, principalmente aquelas hidrofílicas, né? Ou seja, o transporte através dessa membrana tem que ser ativo na maioria das vezes. Ainda existe mais um mecanismo, alguns astrócitos se especializam, se arranjam em torno dos capilares, emitindo uns prolongamentos chamados de podócitos, que completam a barreira hematoencefálica. Então, é importante lembrar que a barreira hematoencefálica vai impedir a passagem de macromoléculas, principalmente hidrossolúveis, para o espaço extracelular, vai manter o equilíbrio hídrico e existem algumas doenças que têm a capacidade de quebrar esse mecanismo de barreira hematoencefálica. Claro que também existem situações em que a barreira não existe. Por exemplo, quando a lesão se origina em tecidos não nervosos, tipo meninge, como é um tecido não nervoso, ele não tem barreira hematoencefálica. Ou quando uma metástase, por exemplo, alcança o sistema nervoso central, os vasos dessa metástase não têm barreira hematoencefálica. Então nós vamos ter quebra ou a ausência do mecanismo de barreira hematoencefálica. Bom, os dois sinais radiológicos que vão sugerir que a barreira hematoencefálica está quebrada ou ausente são edema vasogênico e impregnação pelo contraste. Vamos começar vendo o edema vasogênico. O edema vasogênico é um dos 3 tipos de edema cerebral, junto com o edema citotóxico e a permeação transependimária. Então, no edema vasogênico, como aumenta a quantidade de água, a água extravasa e inunda as regiões em torno da lesão, nós vamos ter uma área com mais água, que é mais escura na tomografia computadorizada e hipodensa, e na ressonância magnética vamos ter uma área que vai ser hipointensa nas sequências baseadas em T1, mais escura, ou hiperintensa, ou seja, mais clara, mais branca, nas imagens ponderadas em T2. Além disso, a sua distribuição é bem característica. Veja nessa imagem, ela acompanha a substância branca e poupa o córtex. Por quê? Só por um motivo mecânico. É muito mais fácil para a água escoar ao longo das fibras de substância branca que formam como se fossem calhas ou condutos, que permitem que a água se dissemine em longas distâncias. Como a substância cinzenta não tem essa estrutura filamentar, ela é menos afetada. Então é bem típico esse aspecto de pseudópodos, como a gente chama, de envolvimento somente da substância branca. Já nas outras formas de edema, o aspecto é diferente. Aqui, o edema citotóxico, que é um edema intracelular, é predominante da substância cinzenta e depois se dissemina para a branca também, como a gente vê aqui nesse caso grave de trauma. Mas há um predomínio da substância cinzenta onde estão os neurônios. Já o edema pela permeação transependimária, como nós falamos, é um aumento de pressão ventricular e a água acumula em torno dos ventrículos. O líquor, o excesso de água, em vez de ser escoado pelos ventrículos, começa a transbordar e inundar as regiões periventriculares. Bom, a impregnação ou realce pelo contraste, que foi injetado endovenoso, ou seja, na tomografia o iodo e na ressonância magnética o gadolínio, também é uma característica bem típica da quebra de barreira hematoencefálica. Embora isso só tenha sido realmente tenha ganho importância com o surgimento dos métodos de imagem, já era possível demonstrar isso em algumas situações de anatomia patológica, mesmo sem recorrer a exames de imagem. Veja esse caso aqui. Esse é um corte de encéfalo de um paciente que faleceu oriundo do transplante de medula óssea. Esse paciente teve uma chamada reação enxerto e hospedeiro e sobreposta a ela uma infecção por aspergilo, por fungo. Então veja o que aconteceu. Bom, devido à reação enxerto versus hospedeiro, esse paciente estava muito ictérico. E devido à lesão do fungo, o processo inflamatório causou quebra da barreira hematoencefálica. Se eu pegasse qualquer órgão desse paciente na necrópsia, fígado, baço, coração,
todos os órgãos estavam amarelados, esverdeados, devido à presença da bilirrubina, que é uma macromolécula. Por que o encéfalo não está? O encéfalo continua branquinho por causa da barreira hematocefálica que não deixa essa macromolécula penetrar dentro do tecido. Mas veja bem, nos pontos onde a infecção quebrou a barreira hematocefálica, a bilirrubina ultrapassou o vaso, impregnou o tecido e ficou com essa cor verde amarelada, com esse halo verde amarelado, mostrando nesse corte a quebra da barreira hematocefálica e a impregnação por bilirrubina. O contraste vai fazer a mesma coisa. O meio de contraste é uma macromolécula, como a bilirrubina. Então, no restante do corpo, o que acontece? Ele sai pelos poros e rapidamente entra em equilíbrio com o espaço extracelular. Já no encéfalo, não. No encéfalo, ele fica contido dentro dos vasos. Só vai haver realce se a barreira hematocefálica estiver quebrada ou não existir, ou seja, nos tecidos não nervosos. Então, o que acontece no exame? Vamos essa ressonância aqui. Eu injeto o contraste e vejo que uma área da lesão realça ou se impregna pelo contraste, ficando branca nas imagens T1, ou no caso da tomografia, também fica branca por impregnação pelo iodo. Relembrando mais uma vez, os sinais de quebra de barreira encefálica nessas imagens que nós estamos vendo aqui são o edema do tipo vasogênico, que pega a substância branca e polpa cinzenta, fica branco no T2, preto no T1 ou preto na tomografia computadorizada, e a impregnação pelo contraste, tanto pelo iodo quanto pelo gadolínio, como nesse caso aqui. Bom, agora, conhecendo esses aspectos importantes da semiologia, nós podemos partir para o estudo das principais doenças do sistema nervoso. Muito obrigado.